Leitura de Salmos, Salmo 94. O Senhor e a justiça inabalável. O que fazer quando parece que os perversos e arrogantes estão vencendo, oprimindo os fracos e zombando de Deus? Vamos aprender hoje com o Salmo 94 que o pecado gera uma ilusão de que não há justiça, e Deus criou o ouvido e ele ouve. A autoria do Salmo 94 no texto hebraico, que é o texto massorético, o texto em hebraico, o texto original, o Salmo 94 é anônimo. Ele faz parte do grupo dos chamados salmos órfãos, que são aqueles que não possuem nenhuma assinatura ou dedicação explícita no texto original em hebraico. Na Septuaginta, que é a tradução grega antiga do Antigo Testamento, que foi feita séculos antes de Cristo, atribui a autoria a Davi. Embora a tradição judaica e cristã antiga muitas vezes o associe a Davi por causa do estilo de clamor, textualmente a autoria permanece indefinida. 2. O título no original. Esse salmo não tem título. No manuscrito original em hebraico, este salmo não possui título, subtítulo ou instrução musical, ao contrário de outros salmos que começam com expressões como ao mestre de canto ou salmo de Asaf. Identificação litúrgica. Na tradição judaica do Segundo Templo, registrada no Talmud, ele era conhecido e identificado como Salmo da Quarta-feira. Ele era o cântico oficial que os levitas entoavam no templo todas as quartas-feiras durante o sacrifício da manhã. O contexto histórico do Salmo 94. Como não há menção a reis específicos ou batalhas datadas, a época exata do texto é debatida entre os estudiosos, mas o cenário descrito aponta para duas possibilidades fortes. Primeiro, que esse Salmo 94 foi escrito numa crise social interna, num período de pré-exílio. Para aqueles que estão começando a leitura da Bíblia, uma breve explicação aqui. O povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia e eles ficaram durante 70 anos no exílio. Eles ficaram exilados fora da sua terra natal. Depois de 70 anos, eles retornaram. Então, aqui no ponto 1, crise social interna pré-exílio, fala a respeito de antes deles serem invadidos. A cidade de Jerusalém foi invadida pelo rei Nabucodonosor da Babilônia em 586 a.C. Depois eles ficaram 70 anos no exílio e depois de 70 anos os babilônios foram derrotados pelos persas. E o rei persa chamado Ciro permitiu que o povo voltasse para sua terra. Então aqui, uma das teorias do Salmo 94 é que nós vamos ler ele já já. E o Salmo 94, ele fala a respeito de um período de batalhas, um período em que existem pessoas que perseguem o povo e que acham que não existe justiça, que eles podem perseguir e que ninguém está vendo. O Salmo 94 tem um trecho que fala sobre isso. Eles perseguem, matam, oprimem e eles dizem assim: ninguém está vendo. Nós podemos fazer o mal e ninguém vai fazer nada. Mas o Salmo 94 nos fala que Deus, ele criou o ouvido e ele vê todas as coisas. Então o Salmo 94 é um salmo que fala a respeito da justiça de Deus e da vingança de Deus. Já vamos ler ele, mas aqui vamos entender o contexto histórico. As pessoas, por ele ser um salmo órfão, que não tem título, elas ficam pensando: quando que aconteceu essa perseguição contra o povo de Deus?
foi antes da invasão da Babilônia? Foi pré-exílio ou foi depois? Então aqui na tela o ponto 1. A primeira teoria considera que o Salmo 94 foi escrito antes do exílio, porque houve uma crise social interna, o pré-exílio, um período de colapso moral dentro do próprio Israel, provavelmente no final da monarquia, onde os próprios líderes e juízes da nação se corromperam. Então, uma primeira teoria é que essas pessoas do Salmo 94 que faziam o mal, que não faziam justiça para o órfão, para a viúva, eram os próprios líderes do povo de Israel que tinham se corrompido. Então, eles perseguiam os próprios irmãos. Essa é a primeira teoria. Agora, o número 2, tem a segunda teoria. A segunda teoria considera que essas pessoas que o Salmo 94 fala, que são os maus, são os estrangeiros. Então seria uma opressão estrangeira. Nesse caso, o Salmo 94 teria sido escrito pós-exílio, o período em que o povo judeu retornou do cativeiro e sofria sob o domínio de governantes tiranos e nações pagãs que esmagavam a população. Então o texto deixa claro que era uma época de violência institucionalizada, onde quem deveria aplicar a lei a usava para o mal, o chamado trono da iniquidade, no versículo 20. Nós vamos ler no versículo 20, que lá no versículo 20 do Salmo 94 fala que existem pessoas que estão sentadas no trono da iniquidade. Agora, o ponto 4, vamos entender o contexto teológico. O contexto teológico do Salmo 94 é que existia uma crise de fé. Então, aqui na tela, mais do que uma crise política, a crise política é que os líderes estavam fazendo o mal, não faziam justiça. Ou os líderes ou os opressores estrangeiros. Havia uma crise política ali em Israel, quer fosse pelos próprios líderes, quer fosse pelos estrangeiros. Mas, muito mais do que uma crise política, o Salmo 94 ele reflete uma crise de fé comunitária. Os opressores praticavam atrocidades contra as viúvas e os órfãos e zombavam publicamente dizendo assim: o Senhor não está vendo. Nós vamos ler no verso 7, que eles faziam isso e diziam: quem está vendo? Agora, o contexto do Salmo, portanto, é o de um manifesto teológico para combater o ateísmo prático. O Salmo 94 fala que o Senhor é o Deus da vingança, que o Senhor é o Deus que toma vingança. Ele criou o ouvido, ele ouve. É uma ilusão as pessoas pecarem e acharem que Deus não está vendo. Então, aqui no ponto 2, o contexto do Salmo 94, portanto, é o de um manifesto teológico para combater o ateísmo prático. Mas a pessoa, quando pensa que Deus não existe, ela pensa assim: Deus não existe, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas o Salmo 94, ele mostra que Deus, ele vê e ele toma vingança. Então o Salmo 94, ele é um manifesto teológico, um manifesto que lembra de Deus para combater o ateísmo prático. O salmista escreve para reerguer a esperança do povo, provando logicamente que o Deus que desenhou o olho e o ouvido humano jamais poderia ficar cego ou surdo diante da injustiça. Agora vamos para a estrutura do Salmo 94. O Salmo 94 se divide em 3 partes. A primeira parte mostra o clamor contra a arrogância dos ímpios. Vai dos versos 1 ao 7. A segunda parte fala sobre quem criou o ouvido não ouvirá. Então a segunda parte mostra que foi Deus que criou o ouvido. Ele ouve, versos 8 ao 15. E a última parte fala sobre a rocha do meu refúgio e o consolo da alma. Mostra Deus sendo a rocha do refúgio
e aquele que traz o consolo para a alma. Os versos 16 ao 23. Agora, entrando na parte 1. A parte 1 fala sobre a firmeza do trono celestial. Nós vamos ler os versículos 1 até o 7, na verdade. Aqui está 1 e 2, mas na verdade é do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler aqui a firmeza do trono celestial. Entrando aqui no Salmo 94, nós vamos ler dos versículos 1 ao 7, que destacam o trono, a firmeza do trono celestial, que o trono de Deus é firme. Vamos ler aqui dos versos 1 ao 7. Verso 1. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Nós vemos nesse versículo 1 que o autor aqui, que nós não sabemos quem é, escreve que Deus é o Deus da vingança. E ele escreve 2 vezes. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Então ele pede a Deus que ele se revele com muita luz, com a sua glória, com o seu poder. Por que que ele ora a Deus assim? O Senhor é o Deus da vingança, o Senhor é o Deus da vingança, mostra-te resplandecente. Porque ele crê que Deus está no trono, que Deus, mesmo com tantas pessoas fazendo injustiças e o mal, que Deus está no trono. Então ele mostra que ele tem confiança de que Deus está no controle de tudo. Verso 2. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Nós vemos que ele fala, exalte o teu nome, o Senhor é o juiz da terra, o Senhor está no controle. Dá o pago para os soberbos. Verso 3. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Então você percebe que os ímpios estão saltando de prazer, eles estão praticando mal, mas o salmista, ele não tem dúvida, Deus está no trono dele. Então ele pergunta, até quando que eles vão saltar de prazer? Verso 4, até quando proferirão e dirão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Quando ele pergunta aqui no verso 3, no verso 4, até quando, ele está reafirmando, Deus está lá no trono. 5. Eles reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. É isso que esses homens maus estavam fazendo. Verso 6. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. 7. E eles dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará, o Deus de Jacó. É isso que eles dizem. Deus não está vendo nada. Mas o salmista, ele fala que Deus está no trono. Então ele diz, o Senhor é o Deus da vingança. O Senhor é o Deus da vingança. Mostra-te resplandecente. Eles estão fazendo isso, mas o Senhor continua firme no seu trono. O salmista, ele fala para Deus que ele se revele, que ele mostre o seu poder. E ele pergunta a Deus, até quando vai ser assim? Mostrando a confiança plena em Deus, que o trono de Deus continua firme. Deus não saiu do trono, ele está sentado no trono, ele está vendo tudo o que acontece. É por isso que o salmista pergunta para Deus, até quando que vai ser assim? Eles estão reduzindo a pedaços o teu povo. Eles estão matando a viúva, o estrangeiro e tirando a vida do órfão. E eles falam que o Senhor não está vendo. Até quando que o Senhor vai ver isso e vai deixar isso acontecer? Voltando aqui na tela do estudo, então,
nós vimos nessa parte 1 que o texto fala que Deus é o Deus das vinganças. Ele é o Deus El-Nekamot. Nekamot, o El-Nekamot, que significa o Deus da vingança. No versículo 1, o salmista chama Deus de Deus das vinganças. Na Bíblia, isso não significa um sentimento humano de rancor, mas sim o clamor pelo Deus da retribuição justa, aquele que coloca cada coisa em seu devido lugar. Então, quando o salmista fala, ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, mostra-te resplandecente, que é o verso 1, ele não está dizendo, nós estamos com rancor, nós estamos com ódio, nós queremos ver a destruição do ímpio. Ele está dizendo, o Senhor é o Deus da vingança, o Senhor é o Deus que retribui cada coisa que a pessoa faz. O Senhor retribui o mal que a pessoa faz. O Senhor traz a retribuição justa. O Senhor é um Deus que faz justiça. É isso que ele quer dizer. Agora, no ponto 2, a pergunta que ecoa está no verso 3. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Isso é a honestidade na oração. O salmista não esconde a sua angústia diante da impunidade. E, por último, nós vemos a cegueira espiritual no verso 7. Os opressores dizem, o Senhor não nos vê. O Deus de Jacó não repara nisso. O pecado gera uma ilusão de que Deus está de braços cruzados. Então essa é a primeira parte que nós lemos. Agora vamos para a parte 2. A parte 2 é, quem criou o ouvido não ouvirá? Nós vamos ler os versos 8 ao 15. Salmo 94, verso 8 diz, atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? 10. Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Veja esse versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. 12. Bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, feliz, é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. 13. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Aqui, no verso 8, 9 e 10, nós vemos que o salmista, ele fala para os brutos do povo, atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? No verso 9 ele pergunta se Deus que fez o ouvido e que formou o olho por acaso é surdo e é cego. No 10, e aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Se Deus é o Deus que dá sabedoria, o conhecimento para o ser humano, ele mesmo, Deus, não sabe o que o ser humano está fazendo? É claro que ele sabe. Essas perguntas são perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquela pergunta que as pessoas sabem a resposta, mas a pessoa faz a pergunta como uma forma de chamar a atenção. Então ele está dizendo, você acha que aquele que fez o ouvido não ouve? Aquele que fez o olho não vê? É claro que ele sabe que a resposta é sabida de todos, mas ele faz a pergunta para que a pessoa que é questionada, que é perguntada, ela entenda. É verdade, Deus está vendo. Por isso que ele faz a pergunta. E aí no versículo 11, ele já não faz mais pergunta, ele afirma.
O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Aí no verso 12, com o 13, ele fala que feliz, bem-sucedido, bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Porque quando Deus repreende alguém, ele corrige a pessoa pode se desviar do caminho torto e escapar de receber a vingança de Deus, que é a retribuição justa pelo que faz. Por isso que no 12 ele fala: bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus. Aquele que é corrigido, repreendido pelo Senhor, ele muda a rota. Então, ele vai ter descanso no dia da justiça de Deus. É isso que o verso 12 e o 13 estão dizendo. Bem-aventurado aquele que é corrigido, repreendido pelo Senhor. Porque a quem Deus ensina a lei, versículo 3, porque terá, versículo 13, porque terá descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Agora o 14, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. 15, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Então, nós vemos aqui que ele fala: o Senhor não rejeita o seu povo, ele não desampara a sua herança. É por isso, justamente porque ele ama o seu povo que ele corrige o seu povo. Porque ele quer que o seu povo não fique longe dele. Por isso ele faz com que o seu povo receba o juízo, o castigo. Agora o verso 15, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. No verso 15 ele traz uma palavra de esperança. O mal que estavam fazendo contra a viúva, contra o estrangeiro e contra o órfão, vai acabar, porque Deus vai trazer a retribuição justa, o castigo para os que praticam o mal. Voltando aqui na tela do nosso estudo na parte 2, quem criou o ouvido não ouvirá, os versos 8 ao 15 que nós acabamos de ler, nós temos aqui alguns destaques. O primeiro, o argumento do Criador, no versículo 9. Aqui o salmista usa uma lógica esmagadora para confrontar os tolos. Ele pergunta: aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? É impossível esconder algo daquele que inventou a própria capacidade de perceber as coisas, que é Deus. Então o próprio Deus sabe tudo que cada pessoa pensa e tudo que cada pessoa faz. Agora, o segundo ponto, a futilidade dos pensamentos humanos. Nós lemos no verso 11 que o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são pura vaidade, que são pensamentos vãos. Os pensamentos dos seres humanos são apenas como um sopro. E o último ponto aqui, a escola da disciplina, no versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu disciplinas, Senhor, e a quem ensinas na tua lei. Enquanto o ímpio caminha para a cova, o justo é moldado e protegido pela palavra nos dias maus. Agora vamos para a última parte do Salmo, que é a parte 3, que fala sobre Deus como a rocha do meu refúgio e o consolo da alma. Vamos ler os versículos 16 até o 23. Salmo 94, versículo 16 diz assim: quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? 17. Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Então nós vemos o salmista nessa parte do versículo 16 em diante fazendo uma pergunta: quem é
que vai se juntar comigo para ir contra os malfeitores, contra os que fazem o mal? Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Ele está aqui perguntando: quem é que vai comigo? Aí no verso 17, se o Senhor não fora em meu auxílio, ou seja, se o Senhor não tivesse vindo em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Em outras palavras, se Deus não estivesse comigo, eu já estava morto. Se Deus não estivesse comigo, eu já estava na sepultura. Então, no versículo 16, quando ele faz a pergunta: quem será por mim contra os malfeitores? A resposta é: Deus vai comigo contra os que praticam o mal. Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? É o Senhor que vai do meu lado contra os que praticam a iniquidade. Porque logo no verso 17 ele fala isso: se o Senhor não fora em meu auxílio. Em outras palavras, se o Senhor não estivesse comigo, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. O lugar do silêncio é a sepultura, eu já estaria morto. Então é Deus que está comigo, o Deus das vinganças, o El Nekamot, que nós lemos ali no versículo 1. Agora o verso 18. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Então o salmista está dizendo, quando ele achou que ia vacilar, ele foi sustentado pela benignidade. Benignidade é a bondade, a capacidade de fazer o bem de Deus. Então ele disse, foi a benignidade do Senhor que me sustentou. 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Ele está dizendo que ele ficou angustiado, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, ou seja, as minhas preocupações, as minhas ansiedades, as minhas tristezas. As tuas consolações reanimaram a minha alma. Foi Deus que trouxe ânimo para ele. Verso 20. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Aqui uma pergunta: será que os que fazem o mal, os que estão no trono da iniquidade, podem se associar a Deus? Mais uma vez ele faz uma pergunta retórica. Ele faz essa pergunta como quem diz: será que quem faz o mal vai estar com Deus? A resposta é claro que não. Agora o verso 21. Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Essas pessoas que faziam mal faziam isso. Corriam em tropel, ou seja, em fileiras, contra a vida do justo e condenavam as pessoas inocentes. 22. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. Então ele fala, Deus é a minha rocha, Deus é o meu consolo. 23. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Nessa última parte, nós vemos que o salmista termina dizendo que Deus é a sua rocha, que Deus é o seu consolo. Ele tem esperança em Deus, de que Deus realizará justiça e não deixará que quem faz o mal saia ileso. É uma ilusão pensar que a injustiça não será retribuída por Deus. Aqui na tela, lendo o estudo dessa última parte, a parte 3, fala que Deus é a rocha do meu refúgio e o consolo da alma. Nós lemos os versos 16 ao 23. Então aqui alguns apontamentos. Nós podemos ver que
ele pergunta no verso 16, quem vai com ele? Ele fala sobre a solidão na luta, o verso 16. Ele pergunta, quem se levantará por mim contra os malfeitores? O salmista olha para os lados e não vê apoio humano. Agora no verso 17 e 18 nós vemos a resposta da fé. Se o Senhor não fosse o meu auxílio, o silêncio e a morte venceriam. Quando o salmista sentiu que seu pé estava vacilando, foi a misericórdia de Deus que o sustentou. Agora, o versículo de ouro do Salmo 94 é o versículo 19. O versículo de ouro, que é o versículo 19, diz assim: multiplicando-se dentro de mim os meus pensamentos, as tuas consolações reconfortaram a minha alma. Lendo mais uma vez o Salmo 94, versículo 19. Abrem aspas. Multiplicando-se dentro de mim os meus pensamentos, as tuas consolações reconfortaram a minha alma. Fecha aspas. Então, quando ele fala reconfortaram, ele está dizendo que as consolações de Deus trouxeram conforto e mais conforto para ele. Quando se multiplicaram os seus pensamentos, as suas preocupações. Então, na hora da ansiedade extrema, o consolo divino acalma a mente. O consolo divino, o consolo de Deus, acalma a mente. O último ponto fala sobre o destino final. Os versículos 22 e 23 mostram que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. A injustiça pode durar uma noite, mas Deus trará a retribuição e a verdade prevalecerá. Não há escape da justiça de Deus. Deus retribui o mal. Ele com certeza vê e com certeza escuta a oração do seu povo que clama por justiça. Ele realiza a justiça. Ele traz um alto refúgio e o consolo para os que confiam nele. Então aqui as aplicações práticas do Salmo 94. Primeiro, Deus não está indiferente. Mesmo que o mundo pareça caótico e injusto, o Criador continua vendo e ouvindo tudo. A segunda aplicação prática, o filtro da mente, o versículo 19. Quando os pensamentos de ansiedade e medo começarem a se multiplicar na sua mente, o único remédio eficaz é derramar as consolações da palavra sobre a alma. Então, lendo mais uma vez aqui a aplicação prática 2, nós temos que ter um filtro no nosso pensamento. Não podemos aceitar maus pensamentos. Quando os maus pensamentos quiserem abater, devemos ter esse filtro da nossa mente, do versículo 19. Quando os pensamentos de ansiedade e medo começarem a se multiplicar na sua mente, o único remédio eficaz é derramar as consolações da palavra sobre a alma. Então devemos tomar a palavra, o Salmo 94 que diz: o Senhor certamente retribuirá o mal. O Senhor é o Deus que toma vingança. Então, é preciso lançar a palavra sobre a alma para lembrar quando a nossa alma está com ansiedade, querendo se multiplicar os pensamentos de negatividade, devemos lembrar: Deus é Deus. Ele vai retribuir a todos o que cada pessoa faz. E agora, por último, a justiça pertence a Deus. Não precisamos pagar o mal com o mal. A nossa função é confiar e nos refugiar na rocha. Diante de perseguições, se você está passando por alguma situação de perseguição em que o ímpio pensa: eu prevaleço, ninguém vai fazer nada. Confie em Deus. Você não precisa pagar o mal com o mal. Basta ter a sua confiança em Deus. O próprio Deus trará a retribuição justa sobre os perseguidores
dando livramento e paz para a sua vida. Agora, encerrando, nós destacamos o versículo 19: multiplicando-se dentro de mim os meus pensamentos, ou seja, quando os meus pensamentos ficaram acelerados, eu estava com muitos pensamentos multiplicando-se dentro de mim, os meus pensamentos, as tuas consolações reconfortaram a minha alma. Que hoje você receba as consolações do Senhor, porque as consolações do Senhor reconfortam a alma, trazem conforto e reconfortam, trazem ainda mais conforto. Você pode ter confiança de que Deus retribui o mal para aqueles que praticam o mal. Ele criou o olho e ele vê. Ele criou o ouvido e ele ouve. É uma ilusão o ser humano pensar que Deus não está vendo. Ele é Deus de justiça. Ele é o Deus que vinga. Vinga significa retribui o mal para aqueles que praticam o mal. Ele realiza o seu juízo. Ele pratica, ele executa a sua justiça. E se ele executa a justiça dele, é certo que ela acontecerá. Cedo ou tarde ela virá. E cabe a nós apenas descansar e confiar que Deus é Deus.